Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos pregando a carta de 1 Tessalonicenses. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos de 2 a 10. Não vamos alcançar e expor todos esses versículos hoje, mas essa perícope nós vamos trabalhar ela completa dentro de um subtema, não é? Então abra a sua Bíblia e acompanhe silenciosamente essa leitura. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirde o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Curve a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, que habita em nós, Espírito Santo da palavra, do poder, nós clamamos a Ti agora para a exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, fecha, Senhor, toda brecha no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos agora para ouvir a Tua voz, Senhor. Que nada impeça, que nada nos tire esse privilégio, Senhor. E que possamos profundamente ser alicerçado e transformado pelo poder da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós escolhemos pregar essa carta porque nós somos uma igreja nova, partindo ainda para a organização de uma igreja. Nossa igreja ainda é uma congregação, se tratando da questão eclesiástica, né? Da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E essa carta é uma carta, como nós deixamos claro domingo passado na introdução, de uma igreja que ela foi plantada em 3 semanas, pelo apóstolo Paulo e seus companheiros Timóteo, Silvano, que é o mesmo Silas, não é? E uma igreja que cresceu, uma igreja que se organizou, e uma igreja que vamos aprender hoje como que essa igreja passou a viver depois que conheceu o Evangelho de Cristo. O tema que demos para essa carta é: a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vida. Então a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda. A igreja de Tessalônica era uma igreja de Jesus, nós somos igreja de Jesus. Todas as igrejas que creem em Cristo, que creem na Trindade, que pregam o Evangelho, não é? Ela é uma igreja de Jesus, uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Bom,
A pergunta que nós fizemos para estarmos dando os subtemas desse tema que damos para essa carta é: como é que a Igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda? Lembrando que o tema central, o assunto central desta carta é a vinda de Jesus, a volta de Cristo. E trabalhamos com o primeiro subtema, que a Igreja de Jesus, ela vive o Evangelho enquanto espera a vinda de Cristo, reconhecendo e aceitando a liderança dos seus pastores. Tá? Essa mensagem, essa introdução, essa primeira parte, já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode acessar também lá pela página do Facebook. Tá? E você que não teve aqui domingo, você pode estar ouvindo, para que você possa se inteirar melhor da sequência dessas pregações. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos viver o Evangelho enquanto esperamos a vinda de Cristo, vivendo uma vida exemplar. É assim que essa igreja de Tessalonicense caminhou, não é? Vivendo uma vida exemplar. E aí daqui já pode surgir uma pergunta: como viver essa vida exemplar? Como que nós estamos vivendo a vida cristã? Como você está vivendo a vida cristã aqui em Penápolis? Nesse Brasil tão corrupto, nesse Brasil, não é, que passa por tantas crises, não é, na família, na educação, não é? Tantos ensinos que têm sido colocado, trazido, não é, que não condiz com a palavra de Deus. Como que nós temos vivido a vida cristã em meio a tudo isso? Bom, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados de cristão por sermos discípulos de Jesus Cristo. Eu creio que não houve coisa mais maravilhosa, mais linda do que quando isso aconteceu. Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos, foi dado esse nome ou até esse apelido porque quer dizer pequenos cristos. Nós somos filhos de Deus e a igreja também é representante de Cristo na terra, não um homem só, mas todos nós representamos a igreja de Cristo. Somos discípulos de Cristo e somos cristãos porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós somos chamados de cristãos. E nós somos porque nós somos salvos pela graça de Deus. Os verdadeiros cristãos formam a igreja visível de Cristo na terra e formam a igreja invisível de Cristo no céu. Mas nenhum cristão, nem eu e nem você, nenhum de nós, enquanto aqui na terra, somos completamente perfeitos. E nenhuma igreja, seja ela qual for, ela é isenta de erros aqui na terra. Nós não podemos perder de vista isso. Contudo, muitos cristãos se aproximam do padrão de Cristo, do padrão das Sagradas Escrituras, daquilo que Cristo ensinou no Novo Testamento e daquilo que os apóstolos ensinaram, desenvolvendo a teologia de Cristo. Então muitos cristãos chegam perto, e a igreja de Tessalônica, essa igreja é um exemplo de uma igreja que se achegou perto dessa categoria. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele dá graças a Deus pela igreja de Tessalônica ser uma igreja exemplar, que aprendeu a vivenciar a vida cristã de forma excelente aos olhos de Deus e também aos olhos dos seus líderes, dos seus pastores. E Paulo começa dizendo: damos sempre graças a Deus por todo vós, por toda a igreja de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo e os seus companheiros, homens de oração, homens que prostravam os seus joelhos em terra para louvar a Deus por aquela igreja. E ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança,
em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Irmãos, a expressão dominante nos versículos de 3 a 4 é damos graças. Os versículos de 3 a 4, a frase principal, a expressão principal é damos graça. Paulo está agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, mas essa frase principal, ela está acompanhada por 3 modificadores, que iniciam com gerúndios: mencionando-vos em vossas orações, recordando-nos, ele vai dizer da operosidade da vossa fé, né, e da abnegação do vosso amor, e ele vai dizer também recordando da vossa eleição, reconhecendo, irmãos amados, a Deus a vossa eleição. Paulo e os seus companheiros de ministério oraram sem cessar a Deus por essa igreja, dando graça pela vida exemplar que aquela nova igreja vivia, pela forma que aquela igreja caminhava, como que ela vivia naquela cidade, como um testemunho vivo de Jesus. E ele dá graça pelas informações recebidas, e menciona eles sempre em orações, agradecendo ao Senhor. Eles também recordavam a operosidade da fé, e a abnegação do amor, e a firmeza da esperança que essa igreja praticava. Paulo dá graça porque ele se recorda dessas coisas. Mas o terceiro modificador é reconhecendo a vossa eleição. O versículo 5 revela a base e a certeza, porque Paulo agradece com tanta convicção a vida cristã experimentada por aqueles irmãos, porque o evangelho, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então Paulo, ele está dando graça, mas ele está mostrando como que as coisas aconteceram na vida daquela igreja. Então, queridos e queridas, nós podemos ver na igreja de Tessalônica algumas qualidades que eles possuíam como igreja, e que demonstram que eles viveram uma vida cristã exemplar, tornando-os cada vez mais próximos do padrão de Deus, do modelo de Cristo e dos ensinamentos que os seus pastores, os seus líderes tinham lhe ensinado. E aí nós perguntamos quais são essas qualidades. Quais são essas qualidades? E aí, meus irmãos, nós temos que começar do inverso. A partir do versículo 4, nós vamos voltar até o versículo 2. Porque a palavra de Deus, aí inspirada por Paulo, diz que o motivo da gratidão é que era em reconhecer a eleição desses irmãos. A eleição dessa igreja, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo, ele agradece com convicção, com certeza, de que a igreja de Tessalônica era uma igreja eleita para a salvação. Sua convicção era de que Deus escolheu aqueles irmãos amados para a vida eterna. Sua certeza estava baseada, sua convicção estava baseada no evangelho que tinha sido pregado ali no poder do Espírito Santo. Não foi somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O versículo 5. Aqui temos, irmãos, o ponto central das ações de graça do apóstolo Paulo. Somente o povo eleito por Deus testemunha o verdadeiro evangelho. Somente o povo eleito por Deus, o povo salvo por Deus, pratica a fé, o amor e a esperança. Paulo chama o povo eleito de irmãos.
irmãos, porque ali era um costume, Paulo era judeu, não é? Havia o costume de chamar os judeus de irmãos, e ali haviam judeus convertidos agora a Cristo, e também pelos gentios que ora também eram convertidos. Agora Paulo chama todos de irmãos, porque eram filhos de Deus e cristãos. Mas, meus queridos, a eleição é uma doutrina bíblica, e ela foi ensinada por Cristo. Paulo compreendeu também e desenvolveu em todas as suas cartas essa verdade. Paulo, ele não tinha dúvida alguma de que é o próprio Deus quem nos escolhe para a salvação, que nos chama, que nos elege. A eleição, ela é um ato da livre escolha divina, por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolhe em Cristo para a salvação. Essa não é uma doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é uma doutrina de Cristo, essa é uma doutrina de Paulo, essa é uma doutrina da palavra de Deus. Você crendo, aceitando ou não, mas é o que a palavra de Deus diz. O apóstolo João, ele revela o que Jesus disse a respeito da eleição. Jesus refere-se aos cristãos como aqueles que o Pai lhe deu. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João capítulo 17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Então Jesus ora, e ele diz, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Pai nos escolheu e nos deu para Cristo. Cristo morreu pelos eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu. O propósito da vida e ministério de Jesus é dar vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele confirma que a nossa eleição é desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembro-me agora da época que nós estávamos pregando a carta de Efésios. Como que o tempo passa, não é? Mas Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, para o propósito, né? Para sermos santos, separados para Deus, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, quer dizer antes, com um destino final. Predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo aí o propósito da sua vontade. Amém, queridos? Então a palavra de Deus é clara. Ele confirma também que a eleição, ela é soberana e incondicional. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim: que Cristo nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Deus nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, conforme o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Mas preste atenção, que essa eleição ela é soberana, ela é determinação de Deus. E ela é incondicional, porque dependemos totalmente de Deus, não depende das obras. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas não é de obras para que ninguém se glorie. O motivo, irmãos, dos irmãos aqui de Tessalônica serem eleitos por Deus, produziam neles uma vida cristã exemplar. Então podemos perguntar,
como que o apóstolo Paulo sabia que aqueles irmãos eram eleitos de Deus? Primeiro nós já colocamos aqui o versículo 5, porque o evangelho que foi pregado a eles foi pregado no poder do Espírito Santo. Tá? Mas Paulo via outras evidências, não é? Na vida desses irmãos. Então, como que Paulo sabia que aqueles irmãos eram eleitos de Deus? Por meio da mudança que observou na vida deles. Paulo viu naqueles irmãos pelo menos 3 virtudes que são fundamentais para a vida cristã. Quais são elas? Quais são essas virtudes? A primeira virtude é uma fé ativa. Aqueles irmãos tinham uma fé ativa. Eles foram eleitos, salvos, e agora eles estavam desenvolvendo a vida cristã. E Paulo ora dando graças a Deus pela eleição deles, mas recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé daqueles irmãos. Então a primeira virtude aí é uma fé ativa. A oração de ações de graça do apóstolo Paulo estava inspirada naquilo que ele se recordava acerca daqueles seus irmãos e amigos. No primeiro momento, ele recorda disso diante de Deus, do nosso Deus e Pai. Mas na oração, ele diz que essa lembrança está na sua mente por causa da operosidade da fé que aqueles irmãos estavam praticando. Paulo conheceu a vida daqueles irmãos, de como eles viviam antes, e aí você vai ver isso no versículo 9, de como que eles deixaram os ídolos. Aquele povo era um povo idólatra, um povo que não cultuava o Deus verdadeiro, mas agora eles tinham uma fé ativa, uma fé no Deus verdadeiro, uma fé no Senhor Jesus Cristo. Agora a fé dele não estava mais nos deuses mortos, pagãos, mas estava em Cristo Jesus. Agora, convertidos pela graça de Deus, eles praticavam a fé que recebera, trabalhando para o Senhor. Não é possível, meus irmãos, ser salvo sem a fé em Cristo Jesus. A nossa salvação envolve fé. E aqui nós estamos falando da fé salvadora. Não é? E o texto que eu citei agora há pouco disse: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A fé é o dom de Deus, dado para a salvação. Você só pode crer em Jesus se o Espírito Santo te convencer do pecado, da morte e do juízo. Se o Espírito Santo te convencer, colocando a fé dentro de ti, para que tu possas crer em Deus e em Jesus Cristo como teu Senhor. A fé é presente de Deus, e ela vem pela pregação da palavra, a palavra de Cristo. Romanos 10, 8, 14 e 17, Paulo explicando isso, ele deixa muito claro. A fé é o efeito da ação do Espírito Santo na vida do eleito. Então, você tem que receber a fé de Deus. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo colocou essa fé dentro de nós e nos convenceu de toda a condenação do pecado. O Evangelho de Cristo havia sido pregado em Tessalônica por Paulo, Silas e Timóteo. O versículo 5 nos deixa claro sobre isso. Muitos dos que ouviram a mensagem deixaram a idolatria e se converteram ao Senhor Jesus, conforme citamos aí o versículo 9. Mas foi o Espírito Santo de Deus que usou a palavra para gerar neles a fé para a salvação. E na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 13, o apóstolo Paulo chama esse processo de santificação do Espírito e fé na verdade. Que coisa linda! Como que as coisas vão se encontrando na palavra de Deus, como que vai formando em nós algo que só Deus pode fazer. Nós não temos o que fazer nada por isso, tudo foi Cristo que fez, amém? Dependemos totalmente do Senhor. Isto aconteceu quando eles creram, eles receberam todo esse pacote.
pois eram escolhidos de Deus desde o princípio para a salvação. Então essa fé era uma fé ativa, era uma fé viva, que fazia diferença. Agora, por ele ser salvo, aparece o fruto da fé. A fé interior operou neles os frutos exteriores, ou seja, a fé produziu obras. Porque o salvo produz boas obras. É o que Paulo vai ensinar lá no capítulo 2 de Efésios, na sequência. O salvo produz boas obras. É fruto da nossa fé em Deus. Mateus Henry diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra, pois a fé sem obras é morta. Baseado em Tiago 2,14. Todo cristão redimido, salvo, produzirá o serviço na obra do Senhor. Se envolverá com o reino de Deus. A palavra traduzida por operosidade, ergon, no grego, que quer dizer trabalho ativo, ou todo trabalho cristão governado e energizado pela fé. É o que a palavra no original nos transmite. Então, na prática, é cuidar dos enfermos, suprir as necessidades de pão dos famintos, de roupa, de calçados, consolar os desanimados e os que estão à beira da morte, instruir os ignorantes, os incultos, os neófitos, cuidar dos santos, enfim, isso aqui já está incluído a pregação da palavra, a evangelização, o discipulado. E aí, meus irmãos, a gente pergunta, como é que nós estamos vivendo a vida cristã? Será que nós estamos vivendo como crente 3S, salvo, sentado e satisfeito? Ou será que nós temos uma fé ativa? Mas a obra da fé, ou seja, a operosidade da fé desses irmãos estava relacionada com a pregação do Evangelho realizada por eles. Mesmo em meio à grandiosa perseguição que se levantou contra eles, porque Paulo teve que fugir no terceiro sábado daquela cidade, para não ser morto. A perseguição continuou, mas aqueles irmãos estavam firmes na plantação daquela igreja, tá? No processo da pregação do Evangelho, levando a graça salvadora àqueles que estavam ali, entendendo eles, com certeza, que havia eleitos do Senhor para ser salvo. Como você tem desenvolvido a sua fé? Fica essa pergunta para nós, nessa noite aqui. Então, a primeira virtude fundamental é uma fé ativa. A segunda virtude é um amor abnegado. Paulo está orando e está dando graças pela abnegação do vosso amor. Um amor abnegado. A palavra usada por Paulo aqui para abnegação é corpos, no grego. Quer dizer trabalho exaustivo, labor. Abnegação do vosso amor. Agora colocando a palavra toda para o nosso entendimento, isso significa amor em ação. É muito fácil a gente dizer que ama, mas praticar o amor é outra história. Então, aqui, um amor abnegado é o amor em ação, um amor dedicado em cuidar dos irmãos, é uma virtude dos eleitos de Deus. Só o eleito pode praticar o verdadeiro amor, esse amor em ação. Paulo disse na carta de Romanos que esse amor foi derramado por Deus no nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Como nós temos falado do Espírito Santo. Hoje nós ministramos a aula na escola dominical, para a classe de discipulado, sobre o Espírito Santo, Deus habitando em nós. Na classe de liderança, de discipulado, de liderança, também estamos trabalhando sobre a obra do Espírito Santo. Como que a obra da Trindade, ela se completa na Bíblia. Nós não temos como separá-los, estão juntos, em todo o processo de salvação, de redenção. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós. E Paulo, ele é claro em dizer que o amor de Deus foi derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Por isso, somos instruídos por Deus, meus irmãos, a amarmos uns aos outros. E Paulo vai falar isso aí na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 9. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ler comigo. Capítulo 4, o versículo 9. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Vamos lá, ler agora a segunda parte. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais, né? Praticando o cuidado, não é? Para com todos os irmãos em toda a Macedônia. E Paulo agora diz que eles têm que praticar cada vez mais. O cuidado do amor, de cuidar uns dos outros. Irmãos, nós só servimos a Cristo porque o amamos. Mas Jesus foi claro que nós só conseguimos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou em Cristo, Deus nos amou primeiro. E porque o amamos, porque Ele nos amou, porque nós amamos a Cristo, agora nós podemos amar uns aos outros. Porque isso é mandamento dEle. Foi Ele que nos mandou amar uns aos outros. Jesus disse que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Cristo, obedece os seus mandamentos. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, o versículo 15. João Calvino, em seu comentário, ele relatou a situação em que a igreja se encontrava naquela época em Tessalônica. E ele, abre aspas, ele diz assim: a igreja era incrivelmente pressionada por uma grande multidão de aflições. Muitos eram despojados de sua riqueza, muitos eram fugitivos do seu país, muitos eram destituídos de conselhos, muitos eram teros e fracos. A condição de quase todos estava envolvida. Tantos casos de angústia não permitiram que o amor ficasse inativo. Irmãos, às vezes é preciso vir as dificuldades, as perseguições para a gente demonstrar o amor e praticar o amor na igreja. E essa igreja provou disso. A maior demonstração do nosso amor por Cristo está no que fazemos para Ele. Não são as nossas palavras que demonstram o nosso amor para com o próximo, mas sim as nossas atitudes concretas de serviço, que redunde em glorificar ao Pai. Agora, queridos, tem um porém aqui. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que, quando precisamos de ajuda, nós temos que procurar. Quando precisamos da igreja, nós temos que falar, não é? Nós temos também que se doar no relacionamento, para receber e para dar. Tem pessoas que só querem receber, ela não quer dar. E nós temos que nos humilhar diante do servir e do receber. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, então a primeira virtude fundamental é a fé ativa. A segunda é um amor abnegado. E a terceira é uma firmeza na esperança. Paulo diz aí, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo agradece a Deus por essa igreja de Tessalônica, porque eles tinham uma firmeza na esperança. A palavra grega aqui usada por Paulo para firmeza é upomone. E significa estabilidade, constância, tolerância, paciência. Podemos definir que essa é uma esperança que produz uma paciência vitoriosa. Paulo aqui recorda a paciência deles em aguardar a segunda vinda de Cristo. Não podemos tirar isso do contexto. Enquanto tinha sofrimento, enquanto eles tinham uma fé ativa, enquanto eles desenvolviam esse amor abnegado, eles estavam também desenvolvendo uma firmeza na esperança. Eles estavam firmes da volta de Cristo. E a volta de Cristo
é o tema central das duas epístolas, de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. O reverendo Hernandes, ao comentar essas verdades, ele diz algo que é muito importante. Ele diz: a igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardou a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas firme. Que coisa! Nós precisamos ser como essa igreja. Nós precisamos estar com os pés na terra, mas nós devemos estar com os olhos no céu. Nós não podemos esquecer que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas nós também não podemos esquecer que Jesus pode nos chamar antes disso, para estar com Ele. E devemos estar preparados. É o Espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Fecha aspas. Paulo em Romano, meus irmãos, diz que a paciência e a esperança andam unidas. Romanos 8, 25. Porque na esperança nós fomos salvos, diz Paulo. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, diz ele, o aguardamos. Então não pode separar aí a paciência da esperança. As duas andam juntas. Eu quero concluir algumas aplicações e a conclusão. Meus irmãos, o motivo dos irmãos de Tessalônica serem eleitos por Deus produziu neles, nessa igreja, uma vida cristã exemplar. Como que Paulo sabiam que esses irmãos eram eleitos? Por meio da mudança que observou na vida deles, pela certeza da pregação do Evangelho que chegou até eles no poder do Espírito Santo, não é? E por saber que, por ver neles, né, essas três virtudes fundamentais: uma vida de fé ativa, um amor abnegado e uma firmeza na esperança. Essa é a convicção que Paulo tem, de dizer que aquela igreja era eleita, de que aqueles irmãos viviam uma vida exemplar. Então, queridos, a fé, a esperança e o amor são evidências da nossa eleição. As três virtudes fundamentais estão ligadas entre si e só podem vir do Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu, que nos salvou em Cristo. Somente os eleitos e escolhidos para a salvação podem vivenciar na prática essas virtudes. Os verdadeiros servos e servas de Jesus Cristo vivem uma fé viva e cheia de vigor. Toda pessoa que é nascida de novo, ela vai viver uma fé viva e cheia de vigor. Ela não vai medir esforço para prestar assistência ao seu irmão e ao seu próximo. Essa pessoa nascida de novo, ela vai demonstrar um amor abnegado. Ela vai se entregar. Um amor abnegado, verdadeiro. E fazendo isto, na firmeza da esperança da volta de Cristo. Esperando com paciência, até o dia que Cristo vai voltar. Ou o dia que Cristo vai lhe chamar. Você é um eleito de Deus? A igreja de Jesus deve ser constituída de eleitos salvos pela graça de Deus. Eu e você devemos fazer um autoexame do nosso coração e nos certificar de que somos verdadeiramente nascidos de novo e de que fazemos parte dos eleitos de Deus aqui na terra. Para Paulo, a igreja de Tessalônica era vista como um povo eleito, por vivenciar uma fé ativa, um amor abnegado e uma firmeza na esperança. E você? Se você é um eleito, você tem desenvolvido essas virtudes na sua vida? Essa deve ser a análise que devemos fazer nessa noite. E que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos desenvolver, não é,
a nossa salvação com essas virtudes das quais a palavra de Deus nos trouxe nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a Tua palavra ela é maravilhosa, a Tua palavra é vida, a Tua palavra transmite o Teu poder, o Teu plano divino, o Teu plano de salvação, de redenção, e ao mesmo tempo a Tua palavra também nos mostra que é possível vivermos nesse mundo tão perdido, de forma santa, de forma diferente, tendo uma fé ativa, um amor abnegado e uma firmeza na esperança, vivida com paciência, vivida com certeza de que somos vitoriosos. Ó Pai amado, que nós possamos, como servos do Senhor, filhos de Deus, salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, possamos desenvolver, ó Deus, na vida prática, na vida cristã, essas virtudes, Senhor. Que essa igreja possa brilhar, que essa igreja possa ser vista por essa cidade como um povo eleito de Deus. E que nós possamos, Senhor, ser instrumento do Teu Evangelho na vida de muitas pessoas. Pai, e que possamos, como o apóstolo Paulo, ver outros dando graças por nós, por vivermos esse Evangelho. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.